Meu melhor amigo e eu, uma vez escalamos ilegalmente uma montanha no noroeste do Oregon, com nossos cachorros. Começamos estacionando em uma zona de proibição de acesso em uma estrada de madeireiras abandonada e caminhamos por uma longa trilha coberta de vegetação que definitivamente não deveríamos estar. Vou culpar isso na nossa juventude e ingenuidade, mas sabíamos que era um plano ruim. Ninguém sabia onde estávamos e teria sido necessária uma grande missão de resgate para até mesmo localizar nosso carro. Chegamos ao cume e passamos um tempo brincando e almoçando lá em cima, mas decidimos voltar, pois precisávamos de mais água. Bebemos mais do que pensávamos que iríamos, novamente, por sermos jovens e ingênuos. Ouvimos o som de água corrente cerca de 1 hora após começarmos a descida e tivemos que abrir caminho através de um monte de Devil's Club e urtigas para conseguir chegar perto o suficiente para filtrá-la. Nossos cachorros e nós estávamos sendo arranhados por toda parte e abrimos caminho para uma clareira aleatória com um monte de crânios e ossos de animais jogados no meio dela. A clareira tinha provavelmente 3,5 metros de diâmetro e o monte de ossos tinha pelo menos 1,20 de altura. Havia um tronco principal de Devil's Club, talvez de 1,5 a 2 metros de altura, fincado firmemente no chão no centro, e os ossos estavam empilhados ao redor dele, quase verticalmente, presos nos espinhos, com um crânio de guaxinim precariamente equilibrado no topo. Fiquei surpreso por não ter sido ingênuo o suficiente para pegar um daqueles ossos e acabar com um souvenir amaldiçoado, mas estávamos assustados. Havia também pedaços rasgados de tecido presos e amarrados nas árvores ao redor da clareira, como aqueles que vêm de uma jaqueta corta-vento de nylon. Eu não achava os ossos em si inerentemente assustadores, mas qualquer coleção intencional ao ar livre que parece ser mantida e colocada deliberadamente, não, obrigado. Até hoje, não tenho ideia do que era ou quem colocou aquilo lá, mas falamos sobre isso o caminho todo de volta. Não consigo enfatizar o quão abandonada estava aquela trilha. Tivemos que cortar árvores da estrada só para chegar à entrada. Não vimos outro carro ou humano o dia todo, mas aquilo não parecia algo que poderia ter estado lá por anos. Um único vendaval teria derrubado tudo, dado o modo como estava empilhado de forma tão precisa e vertical. Isso ainda me dá arrepio só de pensar nisso. Eu passei a maior parte da minha vida correndo pelas florestas do sul do Oregon e vi algumas coisas estranhas. A primeira história é de um lugar no meio do nada, longe de qualquer estrada, onde meu amigo e eu encontramos uma grande área cercada. Era uma cerca de cadeado de 3 metros de altura. Dentro da cerca, havia todas aquelas árvores plantadas em fileiras perfeitamente retas. Sem problemas, o serviço florestal faz coisas científicas nas florestas às vezes. O que era estranho é que cada árvore estava curvada em uma forma específica. Todas elas estavam tortas da mesma maneira. Não escalamos a cerca naquele dia porque nossos cachorros estavam agindo de forma muito estranha, e um deles saiu correndo. E apesar de procurá-lo, nunca encontrei aquele lugar novamente. Na época, estava convencido de que era um projeto secreto do governo, como em Stranger Things. A atmosfera lá era realmente estranha. Agora, pensando bem, talvez alguém estivesse cultivando árvores nessa forma para fazer um barco. Eu li que as pessoas fazem isso. As florestas podem ser assustadoras às vezes. Outra vez, com esse mesmo amigo, estávamos no meio do nada, acampando e fazendo trilhas com os cachorros, quando encontramos uma pequena clareira que abrigava uma velha cama de ferro enferrujada, de tamanho de solteiro, um pequeno fogão a gás enferrujado e alguns outros baldes e coisas enferrujadas. O mais estranho é que estava longe de qualquer coisa, até mesmo de velhas estradas de madeira. Quem quer que vivesse lá não queria ser encontrado ou incomodado. Não posso culpá-los. Cerca de 12 anos atrás, durante uma viagem de caça de 10 dias no norte de Michigan, estávamos em um lugar chamado Dead Stream Swamp. Naquela época, costumávamos acampar com barracas, e era por volta da 3ª semana de novembro, então estava frio, com cerca de 15 a 25 centímetros de neve no chão.
Era hora de encerrar a noite, mas entramos em nossos sacos de dormir em nossas camas de campanha e ligamos um pequeno rádio à pilha que ouvimos enquanto adormecíamos. O Michigan se torna escuro como o inferno, quero dizer, escuro como breu e assustador. Eu adormeci rapidamente naquela noite, mas fui acordado algum tempo depois pelo meu amigo de caça, Dave, dizendo meu nome repetidamente. Eu estava dormindo tão bem que literalmente pensei que era o rádio tocando. Percebi meu nome e a voz de Dave soava aterrorizante. Eu disse: "O que foi, Dave?" Ele respondeu: "Cara, pega sua arma." Eu não percebia o que estava errado. Ele me contou que um cara estava lá, e para contextualizar, éramos campistas de mato. Não ficávamos em parques estaduais ou acampamentos. Estávamos a pelo menos 40 minutos de carro, bem no fundo da Floresta Nacional de Huron, longe de qualquer estrada ou civilização, e tínhamos montado nosso acampamento no final de uma longa estrada sem saída. Estávamos lá há uns 5 ou 6 dias, e nunca vimos ninguém. Não havia outra alma. Eu estava em estado de descrença e murmurei algo como: "O que você quer dizer com alguém está aqui? Você pediu uma pizza?" Foi nesse momento que finalmente percebi que o rádio estava desligado, mas eu podia ouvir AC/DC tocando alto pela floresta e o som distante de uma velha caminhonete se aproximando do nosso acampamento. Eu tinha uma grande barraca com uma enorme cobertura de borracha, então era difícil dizer que havia uma barraca lá se você não soubesse. Neste ponto, percebi que isso estava errado e ninguém deveria estar dirigindo até nosso acampamento no meio da noite. Então peguei minha arma. As luzes dos faróis se moviam pela barraca enquanto a caminhonete percorria a trilha sinuosa e estava a cerca de 100 metros da nossa barraca. Finalmente, ouvi gritos sobre a música do AC/DC, que pareciam ser de um velho bêbado gritando com uma voz estridente dizendo algo como: "Ei, vizinhos, saiam daqui." Nesse ponto, ele estava com a caminhonete a um pé da porta da minha barraca e estava acelerando o motor. Eu não conseguia acreditar que esse cara nos encontrou ou sabia que estávamos ali. Isso era super estranho. Em meio a todo o meu medo, carreguei uma munição na minha Winchester e gritei: "É melhor sair daqui, não estou brincando." O motor acelerou ainda mais e a caminhonete se aproximou da nossa barraca. Pensei com certeza que ele iria nos atropelar. Gritei o mais alto que pude novamente que não estava brincando e que estava prestes a atirar. Ele deve ter entendido a mensagem, porque ele recuou a caminhonete e saiu devagar. O resto da viagem teve uma sensação muito estranha, e nunca descobrimos quem ele era ou de onde ele tinha vindo. Bem na estrada de terra onde viramos para chegar lá, havia 2 ou 3 trailers antigos que me lembraram do filme A Colheita Maldita, muito sujos, com muitas coisas estranhas penduradas nas varandas e sucatas por toda a frente, como geladeiras velhas, carros em estado de abandono e lixo. Presumi que o cara morasse em um deles, mas nunca descobrimos. Ainda me dá arrepios pensar nisso. Achei que teria que atirar nele por medo de nossas vidas. Foi extremamente assustador, para dizer o mínimo. Eu estava dirigindo pelas estradas nebulosas do sudoeste do Mississippi, perto da Floresta Nacional de Homo, em uma noite estranha, voltando para casa no Texas, depois de finalizar uma tarefa de trabalho. Foi quando notei uma velha caminhonete Dodge, batida vindo na direção oposta, que de repente fez uma curva acentuada e acelerou em minha direção. Meus faróis iluminaram brevemente os ocupantes enquanto passavam, 2 grandes e corpulentos indivíduos que pareciam estar completamente nus. A visão me deixou arrepiado, e quando os vi se aproximando rapidamente no meu retrovisor, a adrenalina disparou. Instintivamente, liguei meu potente holofote, desliguei as outras luzes para reduzir a visibilidade por trás e pisei fundo no acelerador. O motor rugiu enquanto eu empurrava meu velocímetro ao máximo, mantendo um olhar atento na estrada à frente para evitar qualquer beco sem saída ou obstáculos. Meu GPS se tornou minha tábua de salvação, guiando-me pela rota mais rápida, enquanto mantinha uma velocidade entre 90 e 120 por hora, determinado a colocar o máximo de distância possível entre mim e aqueles perseguidores inquietantes. Os minutos se arrastavam agonizantemente enquanto eu corria pela noite, o coração batendo forte a cada momento que passava.
Era uma batalha tensa de inteligência e velocidade, alimentada pelo medo e pela minha necessidade desesperada de escapar. Só quando tive certeza de que os tinha despistado, ousaria aliviar o pé do acelerador e soltar um suspiro de alívio. Ao olhar para trás naquela experiência aterrorizante, ela continua a ser a mais perturbadora da minha vida. Um encontro que parecia sair de um filme de suspense, com um toque de Deliverance que eu estava desesperado para evitar. E se você se encontrar em uma estrada solitária no meio do nada à noite, perseguido por pessoas, eu sugiro que você tente sair de lá o mais rápido possível. Eu estava na Califórnia, perto de Humboldt. Estávamos dirigindo de Portland para San Diego pela rota do oceano e paramos depois de uma ponte para ir ao banheiro. Havia um caminho descendo por um cânion até um grande riacho. Imediatamente comecei a ver, a cada poucos pés, bichinhos de pelúcia baratos, aqueles que parecem estar recheados com palha e fazem barulho crocante depois que você ganha em uma máquina de garra em um carnaval, com cores berrantes e texturas grotescas. No meio do caminho, senti que estava longe o suficiente da estrada. Então voltei um pouco do trilho, abaixei as calças e, quando me virei, vi um Jesus sem dentes, como no período da crucificação, sentado em uma tenda. Só que a tenda era feita desses bichinhos de pelúcia baratos. Ele estava vestindo um traje de ventos estilo anos 90. Olhei para cima e vi que havia centenas de bichinhos de pelúcia pregados nas árvores ao redor, ou pendurados em laços feitos com cadarços. Levantei as calças e sorri alto, dizendo "Oi" de volta, apenas para compensar meu desconforto com volume. Meu namorado, que estava no caminho, veio correndo. Ele viu o homem acenando para ele, me pegou e nos levou embora enquanto corríamos de volta para o carro. Se ele não estivesse lá para corroborar o que eu vi, juro que teria achado que foi apenas uma alucinação. Não sei se o homem tinha más intenções, dado o que ele estava fazendo, mas fico feliz por nunca ter descoberto. Essas histórias acontecem entre os 18 e 24 anos, antes de eu me mudar da região. É uma cidade pequena no sul de Kentucky, onde não há muito o que fazer, e meu amigo e eu sempre fomos aventureiros. Em uma cidade pequena, ser aventureiro significa ou se envolver com metanfetamina, ou dirigir pelas estradas secundárias e descobrir novos lugares. Optamos pela segunda opção, ouvindo música e, quem sabe, explorando cavernas, o que nos levou a algumas experiências interessantes que vou compartilhar agora. Lá no fundo do campo, no meio do nada e sem sinal de celular, estávamos com 19 anos. Às vezes, explorávamos locais supostamente assombrados, mas naquela noite não era uma dessas ocasiões. Nada nunca acontecia nessas noites. Aquela noite era apenas uma típica noite de passeio pelas zonas rurais. Era outono e 2 da manhã, quando decidimos pegar uma estrada pequena e facilmente despercebida, que já havíamos percorrido várias vezes, tanto de dia quanto à noite. A estrada descia para o meio da floresta e no final havia um estacionamento recém-pavimentado e uma pequena igreja moderna. Era meio estranho porque simplesmente não havia nenhum fator assustador relacionado à igreja, nem histórias locais bobas. Era apenas uma igreja e as pessoas do campo a usavam. Antes de chegar ao estacionamento, há uma nascente e a ponte de concreto mais curta que já vi, pela qual você dirige. Nossa ideia era estacionar o carro e relaxar na ponte. No entanto, ao contornar a curva e avistar a ponte, um homem alto e grande estava parado bem no meio dela. O cara parecia descuidado, sem sapatos, sujo e vestia um macacão esfarrapado. Pense em um tipo de caipira montanhesa e você terá uma imagem clara. Era a última coisa que esperávamos ver tão longe, às 2 da manhã, e isso nos assustou pra caramba. A reação do cara foi pular e se arrastar para debaixo da ponte. Não havia como dar meia volta antes da ponte, então tivemos que passar rapidamente por cima dela e acelerar para sair de lá. Não há nada paranormal nessa história. Provavelmente foi apenas um cara estranho. Mas, pelo amor de Deus, se não é a coisa mais desconcertante de se ver no meio do nada, sem sinal de celular. Mais uma vez, estávamos dirigindo tarde da noite.
ouvindo música bem alto em estradas rurais. Era verão, ou início do outono, e estávamos com 19 anos, apenas nós dois. Meu amigo estava dirigindo o carro e eu tinha a parte superior do corpo para fora da janela, apenas fazendo besteira. Foi quando, pelo meu campo de visão periférico, vi uma grande máscara negra saindo do topo da linha das árvores. Antes mesmo de eu perceber o que estava acontecendo, algo me acertou na cabeça e eu me joguei de volta para dentro do carro enquanto meu amigo gritava e pisava no freio. Paramos no meio da estrada e olhei para o lado. Ele estava chorando e nós dois percebemos o que tinha acontecido. Uma grande coruja buraqueira voou para baixo e me deu um tapa na cara, voando diretamente na frente do para-brisa dele, obscurecendo toda a visão. Ele achou que era o Mothman em pânico. Eu nunca ri tanto na minha vida, mas fiquei feliz por não ser nada sinistro. Foi assustador acontecer no meio do nada, no meio da noite, como você pode imaginar. Eu moro em Western Montana, e cerca de 6 anos atrás, tive a experiência mais estranha. Eu estava colhendo amoras com meu pai e decidi subir pela trilha com meu rifle B-22 para procurar grouse. Enquanto caminhava, ouvi os passos mais leves vindo de cima de mim. A trilha era em uma inclinação, e eu assumi que era um cervo, até notar que os passos pararam quando eu parei e eram muito silenciosos para ser um cervo. Decidi olhar para cima e atrás de um arbusto havia um ser do tipo humano. Eu vi o ombro, o mamilo, o braço e a clavícula da criatura. Era uma criatura sem pelos e de cor marrom escuro, muito pequena. A parte mais estranha para mim foi ver seu mamilo. Já ouvi histórias sobre os povos pequenos que vivem nas florestas, mas você nunca sabe. Poderia ter sido uma pessoa solitária colhendo alguma coisa e tentando ser discreta. Mas por que não estava usando uma camisa e seguindo ao meu lado nessa trilha? Eu corri após o encontro e chorei na frente do meu pai porque foi muito assustador. Eu sou uma pessoa bastante aventureira e até hoje, essa ainda é a experiência mais estranha que já tive na floresta. Algo estranho aconteceu com meus amigos e comigo em um ponto de encontro que tínhamos no meio do nada, chamado o túnel. Não era um túnel de verdade, apenas uma estrada de terra com árvores altas de cada lado que pareciam formar um túnel. Os caras do nosso grupo sempre contavam histórias assustadoras que aconteceram com eles lá. Eu achava que eles estavam tentando nos assustar, porque antes daquela noite nada estranho havia acontecido. Nós tínhamos saído escondidos e era no meio da noite, provavelmente por volta de 1 ou 2 da manhã. Estávamos bebendo e conversando dentro do carro quando, de repente, meu amigo no banco do motorista sussurrou: "O que é aquilo no meio da estrada ali em cima?" Eu olhei e não vi nada. Então disse: "Não tem nada na estrada. Sua visão está te pregando peças." Mas ele insistiu que havia algo, e o passageiro disse que também via alguma coisa. Então eu ri e chamei de besteira. O motorista colocou o carro em movimento e começou a avançar lentamente quando, de repente, uma figura surgiu da escuridão. Era um homem parado bem no meio da estrada, nos observando enquanto dirigíamos em direção a ele. Ele não estava usando sapatos, não tinha camisa e estava apenas de shorts. Era uma noite fria de outono, e ele estava de shorts, sem camisa e descalço em uma estrada de terra. Seus olhos brilhavam em amarelo como os de um cervo sob os faróis, e começamos a gritar e a entrar em pânico. O motorista perguntou se ele deveria parar, e todos gritaram para ele apenas dirigir. O homem continuava nos encarando enquanto nos aproximávamos dele, e quando chegamos a cerca de 3 metros dele, ele calmamente caminhou para o lado da estrada e desapareceu completamente. Essa estrada tinha cercas altas com salgueiros ainda mais altos crescendo ao redor, provavelmente de 3 a 4 metros de altura. Não havia como um homem normal ter conseguido passar por isso. Nunca vi os olhos de ninguém brilhando sob faróis antes ou depois, e estou bem certo de que aquele homem era algo diferente, talvez um skinwalker, já que não estávamos muito longe do Skinwalker Ranch, mas não consigo encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu naquela noite.